Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro esta que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Espírito Santo, ajuda-nos a compreender a simplicidade do Evangelho das Notícias Universais, a qual se propõe a estabelecer uma crença de modificação em todo o nosso ser. E essas palavras sejam portadoras de significados de vida, de libertação, de transformação, de reconciliação, a qual pessoas sejam reconciliadas e restauradas umas com as outras e também com o seu Criador. A religião de Jesus em nossa vida espiritual, a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 22 ao 28. Será que Jesus preconizou, apregoou ou evocou uma religião? Essa religião a qual Jesus nos traz, qual o efeito e qual o impacto em nossa vida espiritual? O termo religião sempre causa alvoroço e posições contundentes, tanto a favor quanto em direção oposta ou contra. Para muitos teólogos, a religião seria algo advindo de fora de nós, como se não dependesse de nenhuma participação nossa, como se fôssemos tão somente alcançados ou receptivos e nada mais. Não há, segundo suas abordagem efetuada ou perpetrada por esses teólogos, nenhuma condição de se relacionar com aquele que tudo precede, com aquele que precede a tudo e a todos. De certo? Segundo essa perspectiva, estaríamos enrendados, segundo a doutrina clássica da escravidão da vontade, elaborada e desenvolvida por Paulo, por Agostinho, por Tomás de Aquino, por Lutero e por Calvino. Destarte ou logo, podemos mencionar sobre a religião de Jesus em nossa vida espiritual ou como um dos atributos ou como um dos aspectos do espírito humano. Ainda aqueles que concebem a religião como uma perda de tempo ou para atenuar as objeções, como um movimento transitório do espírito humano, mas sem ser um atributo de profundidade, de fundamento e de sentido. Se partimos da afirmação de que religião pode ser definida como a relação com seres divinos e rechaçada pelos seus refutadores, não chegaremos a nenhum lugar de consideração e compreensão. Diga-se de passagem, ambos os lados, com suas órbitas voltadas a testificar a existência ou a não existência de Deus, levar-nos a um esforço inócuo ou sem efeito, a uma busca anódina ou sem eficácia alguma. Porque seria tornar Deus um mero objeto para as nossas confirmações ou negações, como parte do universo e nada mais. Diante disso, tanto aqueles as quais enfatizam provas para a existência de Deus, ou aqueles as quais se debruçam para demonstrar a inexistência de Deus, são esforços sem nenhuma relevância. Porque, ao se mencionar de Deus, ao fazer alusão a Deus, direcionamos-nos àquele que tudo precede, a qual não está vinculado ou atrelado ao universo. Não se trata de um objeto. Cabe salientar
Os ecos de oposição sobre a existência de Deus, peremptoriamente ou categoricamente, concederam-nos um sublime serviço e uma estupenda oportunidade para reconsiderar, reformular, repensar e redimensionar o significado dessa impactante palavra, Deus. Lerei novamente esse trecho. Cabe salientar os ecos de oposição sobre a existência de Deus, aqueles a quais refutam, objetam, negam, não aceitam a existência de Deus, peremptoriamente ou categoricamente, nos concederam um sublime serviço e uma estupenda oportunidade para reconsiderar, reformular, repensar e redimensionar o significado dessa impactante palavra, Deus. Anota-se, quando teólogos e cristãos incorrem nessa busca tresloucada por provar a existência de Deus, abre miríades de portas para desembocar no ateísmo, no panteísmo, no gnosticismo, no ocultismo, no deísmo e afins, porque isso faz com que Deus fosse reduzido ou submetido a um mero objeto. Sem sombra de dúvida, ao trilhar pelos enredos dos ensinos de Jesus, alcançamos a conclusão de ser a religião um dos atributos de nossa vida espiritual ou do espírito humano. Muitos podem reduzir a religião de Jesus como o preconizar de um discurso de moralidade e compromissado a formar pessoas de um caráter enobrecido, bons cidadãos, bons maridos, bons filhos, bons vizinhos, bons profissionais, pessoas íntegras, honestas, prudentes e virtuosas. Mas através do relato da história humana, tornou-se sem relevância e comprometido em distorcer o próprio fazer o que é certo. Lembremos-nos das Inquisições. Reduzir Jesus apenas a uma dimensão moral leva-nos a conceber ou estabelecer a religião como sem nenhuma relevância na vida humana. O campo da ciência, com o seu papel de descrever a realidade como ela é, e a não atenção para seu papel da religião, segundo a descrever a realidade como pode ser, acarretou uma tola e tosca incompatibilidade. Então não há uma dicotomia, não há uma dissensão, não há uma disfunção entre a ciência e a teologia, entre a ciência e a religião. Por quê? A ciência com o papel de descrever a realidade como ela é, e a ciência como um instrumento conferido pelo próprio Criador para que pudéssemos testificar as próprias evidências, os próprios indícios, os próprios sinais, as próprias provas de toda a criação e de sua complexidade e de seu esplendor. E a religião, com o papel de descrever a realidade como pode ser. São caminhos com papéis distintos, mas que podem se complementar. Não por menos, não conseguiu estabelecer também a religião um elo de convivência com a arte, embora esta arte demonstre também a realidade, e aquela não tem o papel, a religião, de a modificar a realidade, como também não se encontra na esfera das artes elementos de transcendência, não se encontra na esfera das artes elementos de irrealidade e de não ser definido existencialmente, elementos que nos levam a algo que precede a tudo e a todos. Ainda mais errôneo será cooptar ou agregar a religião de Jesus ao sentimento. Então, a religião de Jesus não está alicerçada na sua gênese, na moral, nem na ciência, nem na arte, embora possa haver um correlacionar entre essas esferas. Por isso aqui eu digo, ainda mais errôneo será cooptar a religião de Jesus ao sentimento também, porque a reduz a um mero sentimentalismo, a uma mera impressão subjetiva, sem haver conteúdo, sem haver profundidade, sem haver nada supremo. Como consequência, degenera-se e morre, porque não representa nada. Deveras, a religião de Jesus se caracteriza por não ter um espaço próprio, ou por não estar delimitada a um espaço próprio, porque está em todos os espaços, em todos os lugares, em todas as realidades, será tudo em todos. Ao falar da religião de Jesus, adentramos em uma proposta de valores supremos, infinitos e incondicionados da vida espiritual,
de uma atenção suprema a qual se dirige em todas as manifestações do espírito humano. E isso se reporta à moral. O objetivo é descrever a realidade suprema. Ao conhecimento, o objetivo é descrever a verdade suprema. E as artes, quando se propõe a descrever o significado absoluto, pleno e completo. Vou adiante. A religião de Jesus nunca se adequaria à religião dos fariseus e dos seus espaços voltados a tornar o que tudo precede como refém de suas tendências. Segundo as palavras de João, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 22 ao 28, a teratológica ou deplorável situação da alienação da vida espiritual, quando se afirma de que Deus será tudo em todos, tanto na esfera secular quanto espiritual, será tudo em todos. Tanto na esfera santa quanto a profana, será tudo em todos. Tanto na esfera humana quanto na esfera divina, tudo em todos. Acredito piamente ser a religião de Jesus, o próprio Deus ser humano Jesus Cristo, como aspecto de determinação fundamental e absoluta e a substância da nossa vida espiritual. Ao falar sobre a religião de Jesus, somos levados a ir além do nevoeiro e das estridências da vida cotidiana, do cotidiano, com suas vicissitudes, ou com suas contingências, com suas alternâncias, e com suas agruras ou dissabores. Presumidamente, desvela-nos o contato com o sagrado. Esse encontro com Deus, ser humano Jesus Cristo, desvela-nos o contato com o sagrado, com o indefinível, com o intangível, com o não sujeito ao espaço e ao tempo. Ao nos imbuir com o destemor, com a esperança, com a alegria, com a paz e com a justiça suprema, plena e completa. Mesmo que em lampejos, ou em restos, ou em fagulhas, há essa possibilidade de vivenciarmos essa esperança, essa paz, essa justiça, esse destemor, essa coragem suprema, plena e completa, até o consumar dos séculos, até o promanar ou ao florescer de um novo tempo, de uma nova realidade, até o consumar do Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vale dizer, a religião de Jesus descortinou e descortina a ignomínia ou a vergonha de uma visão da religião como absoluta e em total escárnio ao mundo secular, profano e humano. A religião de Jesus mostra e demonstra o vitupério ou a desaprovação e a hipocrisia, ou a farsa, ou a perfídia, ou a falsidade de quem tenta transformar mitos e doutrinas, dogmas e teologias, leis e ritos, costumes e hábitos, como esferas acima de qualquer interrogação. E lança-se, quando isso acontece, a uma caça às bruxas, às inquisições, às exclusões e às perseguições a quem se opõe ou não se permite ser subjugado ou submetido a essas deformidades. Não há como negar. A religião de Jesus serve de meio para aproximar, para reconciliar e para remover a dissociação ou a separação entre o mundo secular e espiritual, entre o mundo santo e o profano, entre o mundo divino e o humano. Porque concede ao espírito do ser humano, ou à nossa vida espiritual, e assim seja também em cada um a qual estará por assistir e escutar esse trabalho aqui no umdia.com, um sentido, um destino e um motivo estribado, assentado em um destemor, em uma esperança e uma fé criadora suprema, plena e completa, alicerçada no Deus, ser humano Jesus Cristo, aquele a qual nos condiciona para uma vida de significado e de sentido. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Senhor em favor das nossas vidas, em favor da sua vida, e quem assim considerar possa esparramar esse trabalho, a qual com a finalidade, a intenção, o desígnio de promover o viver, de promover a vivacidade, de promover uma esperança a qual nos faz ir adiante, mesmo diante das tensões, mesmo diante das oposições, das contradições dessa vida. Amém.